Cumprimento os senhores vereadores, vereadoras, secretários, servidores e a imprensa. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto reúne-se nesta manhã atendendo à solicitação do secretário municipal da Fazenda, senhor Martinho Ravazzi, em conjunto com a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para realizar essa audiência pública, para demonstração e avaliação pelo Executivo do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022, em conformidade com o artigo 9º, parágrafo 4º da LRF. Esta audiência está sendo transmitida pela TV Câmara, canal 4, e canal 28.2, sinal aberto. E sendo assim, eu quero aqui agradecer a presença de todos e já quero passar a palavra para o nobre secretário da Fazenda, senhor Martinho Ravazzi, para as suas explanações. Bom dia, vereador. Bom dia a todos que estão presentes e os que nos assistem também pela TV Câmara. É com muita satisfação que aqui estamos para apresentar os resultados do terceiro quadrimestre de 2022. Para tanto, nós trouxemos hoje o senhor Leandro Morgado, que é o diretor do Tesouro, que irá fazer a apresentação para todos. Bom dia a todos que nos acompanham, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Leandro Morgado, sou servidor efetivo da Prefeitura, né? Ocupo atualmente o cargo de diretor do Tesouro e vou estar aqui apresentando os números, né, inerentes aí à execução orçamentária e financeira do terceiro quadrimestre de 2022 da Prefeitura, né? Antes de começar, gostaria de destacar que esses slides da apresentação estarão disponíveis, né, no site do município, tão logo nós retornemos ao prédio da Prefeitura. Bom, para começar, nós devemos destacar que o objetivo dessa audiência, né, que visa demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022, né, em consonância aí ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vamos começar aqui apresentando as receitas do município, né? Então, nós temos aqui um quadro, né, no próximo slide, as receitas do município separadas por fonte de recurso, né? As receitas próprias do município, que a gente denomina de fonte 1, e as receitas de recursos vinculados, que são os recursos oriundos de transferências do governo do Estado, da União, recursos de fundos, né, próprios do município, transferências de convênios com outros municípios e de operações de crédito. Bom, nós tínhamos, no exercício de 2022, um orçamento anual de R$ 1.334.710.000, aproximadamente, de recursos próprios. A previsão para o terceiro quadrimestre era arrecadarmos 391,22 milhões. O realizado ficou em 424,89 milhões, ou seja, 8,61% acima do previsto. Já as receitas de recursos vinculados, nós tínhamos um orçamento de 688,09 milhões para o ano. A previsão para o quadrimestre comportava em 262,82 milhões. O realizado ficou em 255,94 milhões, ou seja, 2,62% abaixo do previsto. No total, o orçamento do município era de 2.022.800.000 aproximadamente. A previsão de arrecadação no quadrimestre era de 654,04 milhões, o realizado ficou em 680,84 milhões, portanto, 4,1% acima do previsto. Agora, no próximo slide, nós temos aí uma visualização gráfica dos números mencionados anteriormente, né? De forma que nós temos aí o realizado no quadrimestre em cinza, né? A previsão as barras em vermelho e o orçamento anual as barras em azul,
né, só para a gente poder ter aí uma noção de comparação entre eles, entre esses valores. No próximo slide, nós temos as receitas de recursos próprios do município, né, as principais receitas, né. Então, nós temos aqui o IPTU, e aí um parênteses, né, com multas e juros e dívida ativa, né, embutido, com um orçamento anual de 312,29 milhões. A previsão para o quadrimestre era de 75,49 milhões. O arrecadado ficou em 76,25 milhões, ou seja, 1,01% acima do previsto. Já o ITBI, né, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, nós tínhamos um orçamento anual de 66,49 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 22,16 milhões, o realizado ficou em 20,67 milhões, ou seja, 6,74% abaixo do previsto. O imposto de renda retido na fonte, tributo federal, que pertence ao município, né, quando é retido na fonte. Nós temos aí um orçamento de 67,46 milhões, a previsão era arrecadar 26,01 milhões, o arrecadado ficou em 35,47 milhões, ou seja, 36,38% acima do previsto. A receita do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, o ISS, nós tínhamos um orçamento de 313,5 milhões. A previsão era arrecadarmos 104,47 milhões. O realizado ficou em 110,77 milhões, ou seja, 6,03% acima do previsto. A cota parte do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, né, nós tínhamos um orçamento de 77,44 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 25,44 milhões, o realizado ficou em 28,8 milhões, ou seja, 13,22% acima do previsto. O 1% do FPM, que é uma parcela adicional que vem nos meses de julho e dezembro, nós tínhamos um orçamento de 6,54 milhões, a previsão para o quadrimestre era arrecadar 3,27 milhões, o realizado ficou em 5,62 milhões, ou seja, 72,17% acima do previsto. A cota parte do ICMS, Imposto Estadual, cuja uma parcela é destinada aos municípios, nós tínhamos um orçamento de 280 milhões para o ano. A previsão no quadrimestre era arrecadarmos 92,6 milhões. O realizado ficou em 90,85 milhões, ou seja, 1,89% abaixo do previsto. A cota parte do IPVA, outro tributo estadual, cuja parcela é destinada aos municípios, nós tínhamos um orçamento de 150,4 milhões, a previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 21,66 milhões, o realizado ficou em 17,7 milhões, ou seja, 18,32% abaixo do previsto. As diversas taxas do município, né, nós tínhamos um orçamento de 15,32 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 5,1 milhões, o realizado ficou em 5,41 milhões, ou seja, 6,04%. E as demais receitas de recurso próprio, cujo orçamento era 45,27 milhões, a previsão de arrecadação no quadrimestre de 15,02 milhões, o realizado ficou em 33,36 milhões, ou seja, 122,06% acima do previsto. No próximo slide, nós temos aí as receitas, novamente, de recursos próprios, contudo, em ordem decrescente, né, dos valores arrecadados no quadrimestre. Então, a gente pode ver aí que a maior receita arrecadada foi a do ISS no período, que correspondeu a 26,07% do total arrecadado, seguido da cota parte do ICMS com 21,38%, o IPTU com 17,95% e assim sucessivamente. No próximo slide, nós vamos detalhar as principais receitas de recursos vinculados, né? Então, nós temos aí a transferência do Fundeb, Fundo da Educação Básica, né, cujo orçamento correspondia a 206,83 milhões,
A previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 68,06 milhões. O arrecadado ficou em 83,21 milhões. Portanto, 22,26% acima do previsto. As transferências do SUS, oriundas do governo do Estado, nós tínhamos um orçamento de 15,94 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 6,55 milhões, o realizado ficou em 25,1 milhões, ou seja, 283,25% acima do previsto. As transferências também para assistência social do governo do Estado, nós tínhamos aí um orçamento de 1,81 milhões, a previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 600 mil aproximadamente, o arrecadado ficou em 910 mil, ou seja, 50,83% acima do previsto. As transferências de convênios do governo do Estado. Nós tínhamos um orçamento de 18,03 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 6,67 milhões, o realizado ficou em 4,3 milhões, ou seja, 35,55% abaixo do previsto. A contribuição para custeio da iluminação pública, né, é uma contribuição cobrada junto das contas de luz, né, dos munícipes. Nós tínhamos um orçamento de 28,5 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 9,5 milhões, o realizado ficou em 14,72 milhões, ou seja, 54,89% acima do previsto. As multas de trânsito, né? Nós tínhamos um orçamento de 22 milhões, a previsão para o quadrimestre de 7,33 milhões, o realizado ficou em 17,88 milhões, ou seja, 143,88% acima do previsto. As transferências do SUS provenientes do governo federal. Nós tínhamos um orçamento de 182,66 milhões, a previsão para o quadrimestre de 61,22 milhões, o realizado ficou em 51,04 milhões, ou seja, 16,63% abaixo do previsto. As transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, também do governo federal. Nós tínhamos um orçamento de 3,68 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 1,23 milhões, nós arrecadamos aproximadamente 750 mil, ou seja, 39,03% abaixo do previsto. As transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, também do governo federal, nós tínhamos um orçamento de 35,94 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 12,47 milhões, o realizado ficou em 12,79 milhões, ou seja, 2,58% acima do previsto. As transferências de convênios com a União, com os diversos ministérios, nós tínhamos um orçamento de 14,21 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 5,68 milhões, o realizado ficou em 1,39 milhões, portanto, 75,59% abaixo do previsto. As receitas de valores mobiliários, os rendimentos de aplicações financeiras, né, do município. Nós tínhamos um orçamento aí de 310 mil aproximadamente, com uma previsão para o quadrimestre de 100 mil aproximadamente. O realizado ficou em 10,73 milhões, ou seja, 10.387,95% acima do previsto. As operações de crédito, nós tínhamos um orçamento de 142,3 milhões, a previsão era de 78,1 milhões para o quadrimestre. O realizado ficou em 19,87 milhões, ou seja, 74,56% abaixo do previsto. Receita da taxa de fiscalização da vigilância sanitária. Tínhamos um orçamento de 1,9 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 630 mil aproximadamente, o realizado ficou em 710 mil, portanto, 12% acima do previsto. As receitas de exploração do patrimônio são receitas de concessão, de locação, de permissão de serviço, normalmente vinculada aos diversos fundos do município. Nós tínhamos um orçamento de 1,11 milhões,
com uma previsão para o quadrimestre de 370 mil, o realizado ficou em 710 mil, ou seja, 92,43% acima do previsto. Transferência de convênios com o município, aqui no caso um convênio na área da saúde, o SAMU regional, com alguns municípios da região. Nós tínhamos um orçamento de 4,5 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 1,5 milhão, o realizado ficou em 1,55 milhões, ou seja, 3,57% acima do previsto. E as demais receitas vinculadas, cujo orçamento era 8,36 milhões, a previsão para o quadrimestre de 2,8 milhões, o realizado ficou em 10,29 milhões, ou seja, 268,05% acima do previsto. No próximo slide, nós temos novamente aí as receitas vinculadas, agora em ordem decrescente, né, de valores, né? Então, nós podemos aí verificar a maior receita arrecadada no quadrimestre foi com a transferência do Fundeb, né, que correspondeu aí a 32,51%. Né, do arrecadado, seguido pelas transferências do SUS, oriundos do governo federal, que foi 19,94%, as transferências do SUS do Estado, que representou 9,81%, as operações de crédito, 7,76%, e assim sucessivamente. Agora nós vamos apresentar as despesas, né, do município. No próximo slide, nós temos aí as despesas do município separadas, né, por categoria econômica da despesa, que é uma codificação específica, né, do orçamento público. Então, nós temos aí as despesas correntes, né, cujo orçamento era de 1.929.630.000 aproximadamente, e aqui só um parêntese, né, aqui é o orçamento atualizado no encerramento do exercício, após a abertura dos créditos adicionais, né, que ocorrem durante a execução do orçamento. A previsão para o quadrimestre era gastarmos 643,59 milhões. O realizado ficou em 718,17 milhões, ou seja, 11,59% acima do previsto. Já as despesas de capital, nós tínhamos um orçamento de 372,37 milhões. A previsão para o quadrimestre era de 124,12 milhões. O realizado ficou em 91,5 milhões, ou seja, 26,28% abaixo do previsto. No total, o orçamento comportava um montante de 2.302 milhões aproximadamente, com uma previsão para o quadrimestre de 767,71 milhões, o realizado ficou em 809,67 milhões, ou seja, 5,47% acima do previsto. No próximo slide, nós temos aí as despesas correntes, detalhadas por grupo da despesa, né, também um código inerente à classificação orçamentária. Então, nós temos as despesas com pessoal e encargos, né, cujo orçamento correspondia a 694,27 milhões. A previsão para o quadrimestre era gastarmos 231,55 milhões. O realizado ficou em 281,44 milhões, ou seja, 21,55% acima do previsto. As despesas com juros e encargos da dívida, né, dos contratos de financiamentos, empréstimos, nós tínhamos um orçamento aí de 46,94 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 15,77 milhões, o realizado ficou em 18,36 milhões, portanto, 16,46% acima do previsto. As outras despesas correntes, o orçamento comportava em 1.188.430.000 aproximadamente. A previsão para o quadrimestre era de 396,27 milhões, o realizado ficou em 418,37 milhões, ou seja, 5,58% acima do previsto. No próximo slide, nós temos aí as despesas de capital, agora segregadas aí por grupo da despesa.
Então, nós temos aí os investimentos, cujo orçamento comportava a cifra de 296,49 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 98,83 milhões, o realizado ficou em 66,64 milhões, ou seja, 32,57% abaixo do previsto. As despesas com amortização da dívida, nós tínhamos um orçamento de 75,88 milhões, a previsão para o quadrimestre era amortizarmos 25,29 milhões, o realizado ficou em 24,86 milhões, ou seja, 1,72% abaixo do previsto. Agora, no próximo slide, nós temos aí as despesas, né, do município, segregadas por função ou área de atuação, que também é um código inerente à classificação orçamentária. Então, nós podemos ver aí que a maior despesa, né, do município foi com educação no quadrimestre, né, que comportou aí um montante de 235,4 milhões, ou seja, 29,07% do total gasto no quadrimestre pelo município, seguido pela saúde, né, que correspondeu aí a 27,83%, administração 14,21%, aqui só um parênteses, né? A administração entra aí os gastos com a folha, com todo o funcionalismo, exceto saúde e educação, né? Eles estão classificados nessa função. Seguido depois o urbanismo, 7,11%, encargos especiais, 6,86%, que são os juros da dívida, transporte, né, 4,4%, e assim sucessivamente. O próximo slide, nós temos aí o resultado orçamentário do exercício de 2022. Esse resultado é aquele aferido no balanço orçamentário do município, né, da prefeitura especificamente. Então, nós temos aí uma receita total arrecadada no exercício de 2022 de R$ 2.086.693.125,43. A despesa total empenhada foi de R$ 2.067.875.026,31, ou seja, 99,1% da receita. O que resultou num superávit orçamentário de R$ 18.818.099,12, ou seja, 0,9% da receita arrecadada. Agora, nós vamos apresentar os repasses, né, feitos à Câmara Municipal e à administração indireta, né. Então, nós tínhamos aí no próximo slide, nós temos aí o repasse à Câmara, né, previsto, de 9,53 milhões, é o mesmo valor realizado no quadrimestre. O repasse à empresa pública Incob, né, empresa dependente que faz parte do orçamento, nós tínhamos uma previsão de 1,22 milhões, o realizado ficou em 1,05 milhões. Tínhamos também previsão de repasse à autarquia SEMAI, né, de água e esgoto, relativo a convênio e a operação de crédito, né? Então, a prefeitura é um mero interveniente, ela recebe o recurso, passa para o SEMAI que executa. Então, nós tínhamos uma previsão de 2,93 milhões, o realizado ficou em 620 mil. No total, nós tínhamos uma previsão de repasse de 13,69 milhões, o realizado ficou em 11,21 milhões. Agora nós vamos apresentar aí os limites, né, os principais limites constitucionais, né. O primeiro limite é o limite de gasto com o pessoal, né? E aqui só um parênteses, né? É um limite aferido num período de 12 meses, né? Sempre o mês de referência mais os 11 meses anteriores, justamente para evitar distorções, haja vista que a receita do município tem algumas receitas que são sazonais, né? Então, nós temos o limite do Poder Executivo, que corresponde a 54% da receita corrente líquida, e aqui só destacando, né, a receita corrente líquida no ano de 2022, ela fechou no montante de R$ 2.316.031.401,10.
e o município aplicou, aí no encerramento de 2022, o percentual de 31,28%, portanto, abaixo do limite, né, estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Já o limite aplicado ao Poder Legislativo, né, a Câmara Municipal, corresponde a 6% da receita corrente líquida, o aplicado ficou em 1,03% no encerramento de 2022. Nós temos também um limite da dívida consolidada líquida, né? Ele corresponde a 120% da receita corrente líquida. Nós terminamos o exercício com um aplicado de menos 4,29%. Aqui só um parêntese, né? Esse número negativo, né? Esse percentual negativo, é porque a dívida consolidada líquida ela é aferida com base na dívida consolidada, deduzindo as disponibilidades financeiras do ente naquele momento. Então, quando o ente tem mais dinheiro em caixa do que a sua dívida, o percentual fica negativo. Então, é uma situação favorável. Quanto mais negativo esse percentual, melhor. Nós temos também os limites de gasto na educação, e aqui é um limite mínimo, né, um piso, né? Então, nós temos que gastar aí 25% da receita resultante de imposto. Esse limite também ele é anual, né? Ele é aferido no encerramento do exercício, de fato, né? E nós fechamos o ano com um percentual de 27,44% da receita resultante de impostos na educação. Já na saúde, o limite mínimo corresponde a 15%. Nós fechamos o exercício com aplicação de 23,03%. Agora, no próximo slide, nós temos aí a composição da dívida consolidada do município, que é aquela dívida de longo prazo, né? Os contratos de financiamento, empréstimo. Então, nós terminamos o ano, né, em 31 de dezembro de 2022, com uma dívida de 539,39 milhões para com a Caixa Econômica Federal. Relativo a contratos aí na área de habitação, saneamento, mobilidade, o Finisa, que é de uma linha de crédito de infraestrutura, né? Nós terminamos também o ano com uma dívida de 9,63 milhões para com o Banco do Brasil, relativo também à contrapartida aí de mobilidade, saneamento, programa Minha Casa Minha Vida e programa Eficiência Municipal do Banco do Brasil. Também terminamos o ano com uma dívida de 5,6 milhões com a Agência de Fomento via SP do Governo do Estado de São Paulo, destinada a contratos aí de recuperação de asfaltamento, e com uma dívida de 11,5 milhões para com a autarquia Rio Preto Prev, relativa a 2 acordos de parcelamentos aí pretéritos, né, que o município realizou. No total, nós encerramos o ano aí com 566,11 milhões, o total da dívida consolidada do município, né? O que corresponde a um aumento de 54,24 milhões em relação ao ano anterior, né? Bom, é isso que a gente tinha para apresentar. Eu devolvo a palavra aqui ao nobre vereador e fico à disposição, caso tenha alguma dúvida, algum esclarecimento. Obrigado, Leandro Morgado, por ter contribuído conosco nessa audiência pública, Comissão de Finanças, e aqui pôde explanar aí a questão do orçamento público da nossa cidade. Quero aqui está presente o vereador Jean Charles, que também é membro dessa comissão. Vereador, se quiser sentar conosco aqui na mesa, tá? E também o vereador Pedro Roberto. Vereador Pedro Roberto, quiser sentar aqui na frente, vereador, está presente aqui na nossa audiência pública. Eu não estou vendo mais nenhum vereador, tem assessor, né, acho que é do RICE, assessor do RICE presente aqui, só para declarar aqui nessa audiência pública. Quem mais? A moça aqui, não, a assessora. Acho, Secretaria de Planejamento. Tá certo. Secretaria de Planejamento está presente. Bom, é muito importante a nossa participação. Para mim ficou muito claro, o secretário Martinho, de toda essa explanação referente aí essas metas fiscais aí
terceiro quadrimestre de 2022, terminando o ano, né, já com tudo correto, para nós aqui também, bem esclarecido. Tem alguém que quer falar alguma coisa aí nessa audiência, alguma perguntinha? Rápido, para a gente já encerrar. Pega o microfone, o vereador Jean Charles. Depois, o vereador Pedro Roberto. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário, toda a equipe da secretaria e da Secretaria de Planejamento também presente, vereador Pedro Roberto, assessores. A gente sabe que essa apresentação é de um recorte do orçamento, né, que é apenas do quadrimestre, né? A gente vai se envolvendo nos números, a gente fica voltando no orçamento integral, né? Mas aqui é apenas um recorte. E como também essa audiência, o objetivo principal dela é da publicidade, né? As pessoas que nos assistem, nos ouvem, também às vezes é importante, às vezes algo que é dúvida da gente, pode ser dúvida de quem nos acompanha e nos assiste. A primeira questão, acho que vamos por etapas, se me permitir, presidente. E tem sido um questionamento grande nessa casa. Quando a gente entra lá nos recursos vinculados, e das fontes 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6 e 7, a gente vê, especialmente, eu quero falar sobre a questão do... Não, primeiro eu quero falar o seguinte, esses valores mobiliários, rendimentos, o que é isso? São as aplicações financeiras do município, né? Então, assim, a gente teve uma arrecadação muito superior ao previsto, exato, porque a taxa básica de juros subiu, né? Quando o orçamento foi feito lá atrás, né, em 2022, 2021 para 2022, não tinha em mente essa previsão dessa arrecadação. A arrecadação foi bem inferior, né? No caso aqui, acho que 310 mil. Deixa eu pegar aqui. 0,31. Isso. Então, só que a gente arrecadou no quadrimestre 10 milhões, só no quadrimestre, ou seja, muito superior ao que foi orçado. Então, isso aí foi por conta mesmo da alta da taxa de juros. Os rendimentos, as aplicações que a Prefeitura tem, né, junto à Caixa e ao Banco do Brasil, renderam bem acima daquilo que foi previsto no orçamento. Que também não significa muita coisa, porque também acaba gastando mais, porque com o juro maior, o preço das coisas também é tudo maior. Isso aí reajusta os contratos, né? A Selic acompanha o IPCA, a inflação, então você acaba gastando mais também. Obrigado. Só uma observação, vereador, me permita completar. O orçamento ele é feito até o dia 30 de setembro, quando nós encaminhamos para a Câmara, né? Então, com base num histórico que existe, que quando é feito o estudo, o histórico pretérito, então reflete qualquer mudança brusca que existe com relação aqui, no caso, aos juros, né? Então, isso reflete agora nos resultados. Ok. E, assim, que eu acho, nessa parte que eu gostaria de entender, a questão do Fundeb, né? Essa casa tem sido questionada nas últimas semanas com referência ao piso dos professores e a questão do Fundeb, e a alegação é de que tem o dinheiro, porque o Fundeb já mandou e está guardado na Prefeitura, e a Prefeitura não quer repassar esse dinheiro para atender o piso dos professores, né? E coincidentemente, está lá a maior arrecadação, a maior receita, né, na ordem, é também o do Fundeb. Gostaria de entender um pouco essa questão, se pudermos explicar. Exato. A receita do Fundeb ela é de fundamental importância, né? A gente utiliza quase que 100% da receita do Fundeb para pagar salários e encargos dos profissionais na educação, né? Ocorre que a folha, né, toda a folha de pagamento dos profissionais da educação, ela não é custeada única e exclusivamente com recurso do Fundeb. Uma parte é custeada com recurso próprio, né? Mas, assim, nós arrecadamos mais do que foi previsto com o Fundeb, sim. No exercício de 2022, nós tivemos uma sobra considerável ali no Fundeb, né? Agora, a utilização desse recurso depende da Secretaria de Educação, depende do prefeito ali, de onde vai aplicar esse recurso, né? Ele é utilizado basicamente para pagar salário e encargos, né?
Então, assim, responder a sua pergunta se a sobra do Fundeb seria suficiente para arcar com algum reajuste, precisa fazer conta, precisa ver o espaço que tem no orçamento atual, entendeu? Precisa primeiro fazer o impacto orçamentário de eventual reajuste para poder comparar com essa sobra, para ver se ela é suficiente, por exemplo, para arcar com um eventual reajuste, né? Queria completar também. É importante a gente destacar que a arrecadação do Fundeb está diretamente vinculada ao ICM, ao FPM. Então, se eu tenho uma arrecadação maior, consequentemente, o repasse ele é maior. Agora, se eu tenho uma arrecadação menor, isto vai fazer com que o município seja obrigado a se utilizar das suas fontes próprias de recurso, né, fonte 1, para cobrir eventuais diferenças que possam existir. Então, só para exemplificar, nós já tivemos casos, que eu só não sei precisar o ano agora, se lembrar, Leandro, você me ajuda, mas casos em que o recurso do Fundeb ele não foi suficiente para pagar a folha de pagamento no ano todo. Então, nós tivemos que trazer essa parcela da folha para recurso próprio. Então, é muito relativo eu falar, olha, eu tenho dinheiro sobrando. É muito relativo a gente falar nisso, né? O que ficou em caixa do Fundeb do ano passado foi para cobrir parte de res a pagar, que havia ficado, e nós temos um prazo legal para usar esses recursos. Então, tão logo se inicia o ano, a gente já prioriza o uso desses recursos, e como o Leandro disse, ele é basicamente para pagar a folha de pagamento, tá? Porque se a gente não gasta dentro desse prazo legal, a gente estaria incorrendo em desobediência à legislação. Então, essa é uma grande preocupação que temos também. Exato. Só complementando o que o secretário está colocando, assim, o Fundeb, a arrecadação dele, ela é proporcional à arrecadação dos principais tributos que compõem a cesta do Fundeb. Então, o município contribui para o fundo, depois ele recebe a transferência do fundo. Então, o ICMS, o FPM, todas essas receitas, elas vão, uma parte, 20% delas, vão para compor o fundo e depois o município recebe. Logo, se a gente houver uma oscilação, uma queda de arrecadação nessas receitas, a arrecadação do Fundeb também diminui, né? Então, há essa volatilidade. Já quando a gente fala em despesa, em qualquer eventual aumento de salário, é uma despesa fixa. Uma vez se aumentou, então você tem que ter condição de arcar com essa despesa com recurso próprio. Você não pode só ficar na expectativa de receber o Fundeb, entendeu? Porque a despesa, aí ela é crescente. A despesa com salários e encargos, ela é sempre crescente. Entendi. Eu confesso que, para mim, eu entendi um pouquinho melhor sobre isso. Confesso que eu não entendia a questão do Fundeb mesmo, que tem uma equação a ser feita aí, né? Você não pode se sustentar o pagamento do servidor com base no Fundeb, porque se não cair a arrecadação, vai cair o Fundeb, consequentemente, você não vai ter dentro do fundo do fundo condição de arcar com a despesa. Você não tem um valor mínimo garantido. Ela depende da arrecadação. Obrigado. Uma outra questão. Desculpa, presidente. Só para não perder a linha de raciocínio. Não, ótimo. O Fundeb é para pagar salário dos professores, é uma dúvida minha. Ou é geral isso aí? Só professores. Só professor, a área da educação. Ah, tá. E é só salário? Não. Não, o recurso do Fundeb ele pode ser gasto com as despesas que se classificam, se eu não me engano, no artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases, que são despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. E o Fundeb exige que, acho que 70% seja gasto com o salário dos profissionais do magistério. Capacitação também. Pode ser gasto. Tirou minha dúvida. Existe um mínimo obrigatório do Fundeb que você tem que gastar com pessoal. Isso. O mínimo obrigatório. Tá? Nós canalizamos a maioria dos pagamentos para a folha para evitar que, como eu disse,
caso eu precise trazer para a fonte 1, e se eu não tiver o recurso, como que eu faria esse pagamento? Então, a gente canaliza a maioria dos pagamentos de folha de pagamento de pessoal da educação com o Fundeb para evitarmos qualquer problema futuro. Tá, só também para esclarecer quem nos assiste, secretário, quando aparece lá despesa, por exemplo, despesa capital for gasto 26% a menos, tal, né? E depois acaba tendo um equilíbrio quando a gente vê, é certo entender que isso acontece porque você faz o equilíbrio entre os outros quadrimestres, né? Para chegar no final a conta fechar. Perfeito. Porque elas não se comunicam, né? Despesa corrente e despesa capital, elas não se comunicam. Você tem que fechar corrente com corrente e capital com capital, correto? Sim, você não pode equilibrar uma coisa com a outra, está certo isso? Tá, perfeito. Eu acho que, de uma forma geral, era isso. Outras questões são menores. Não, para encerrar. Sobre algo que sempre passa por essa casa, quando tem alguma questão voltada a financiamento de recursos, tal, que é a despesa consolidada, a dívida consolidada líquida. E aí me surgiu uma dúvida aqui, né? Claro que a dívida consolidada líquida de 22 do último essa é global, não é só do quadrimestre, né? Os limites aqui está sendo colocado. Essa aí é o saldo devedor global, em 31 de dezembro. É global, não é só do quadrimestre. Não, exato. Que está a menor, correto? Perfeito. Que é ótimo. Isso significa que o município está com as suas finanças, com a saúde perfeita, né? Perfeito. Está com mais saúde do que deveria, mais ou menos assim, né? Porque teria mais recursos para poder contratar, e o que nós não fizemos. E aí eu não entendi, eu gostaria só no esclarecimento para finalizar, quando vem no outro slide a dívida consolidada de composição em 31 de dezembro, esse que foi aumentado, a sua colocação é que aumentou em 50 ou 60 milhões. Exato. Como é isso que a gente não entende? Eu não entendi. A dívida, por si só, ela vai diminuindo conforme você vai amortizando. Esse aumento é por conta das operações de crédito que foi autorizada recentemente, lá dos 300 milhões. Então, as operações que foram sendo firmadas pelo município, ela vai, conforme o município vai recebendo esse recurso para gastar, a dívida aumentou. Embora tenha aumentado, mas a dívida consolidada líquida está em negativo. Isso, são duas coisas distintas. Aqui, nesse último slide, é a dívida consolidada. É só o que o município deve de longo prazo. Dívida consolidada líquida é um limite que existe, 120%, que a aferição desse limite leva em consideração as disponibilidades financeiras. Ele pega, olha a dívida consolidada naquela data e subtrai-se as disponibilidades financeiras. Então, o limite é de 120% da receita corrente líquida. Como a receita também aumentou, a gente ainda continua numa situação favorável. E quando aumentou em maior proporção do que a dívida que foi retirada, mais ou menos isso. Sim, se a receita corrente líquida aumenta, o percentual de gasto, né, da dívida cai. Exatamente. É isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado, vereador Jean Charles. Também queria anunciar a presença da assessora do Renato Pupo. Está presente aqui acompanhando também essa importante audiência pública. E agora eu gostaria de passar a palavra para o ex-presidente e vereador Pedro Roberto. Obrigado, presidente. Saudá-lo, saudar a mesa, saudar o Martinho, o técnico, está aí pronto para responder, os profissionais aqui do setor também, os vereadores, assessores. Vou começar pela dívida. Aqui nós temos um slide que você colocou que houve um aumento dos juros, né? Em 16,46%. Esse aumento dos juros, ele é em função do quê? Realmente porque normalmente você não tem como fazer uma previsão exata, né? Em função da questão da inflação que sobe, é isso? Sim, como já foi Porque falado. o valor aqui, juros dos encargos previstos de quase 16 milhões, saltou para
Mais de 18 milhões. Isso, então, perfeito. É um valor razoável, né? Perfeito. É isso mesmo. Isso em decorrência do aumento da taxa de juros. Tá. Né? Como eu falei, o orçamento ele é feito até setembro, né? Então, a gente faz uma projeção. Qualquer alteração que exista durante o percurso vai refletir. Tá. Agora, em relação à dívida, eu que votei contra os 300 milhões e não me arrependo, acho que o município precisa contrair o mínimo possível de empréstimos, essa é a minha opinião e posição. Eu fiz um cálculo, nós fizemos um cálculo no gabinete, que nos próximos anos, e em especial a partir de 2025, nós vamos pagar algo em torno de 120 milhões ano da dívida, incluindo juros. Eu queria saber do senhor, o senhor acha que esse é um valor razoável para se pagar ao ano? Por quê? Eu imagino assim, o prefeito contraiu 300 milhões, alegando que não tem espaço para investimentos. Tá? À medida que ele pega 300 milhões, é como uma família. Se você vai endividando, você vai tendo, que é o caso dele. Ele pegou 200 milhões, nós aprovamos aqui, e depois pegou mais 300 milhões. Ou seja, não é um processo que você vai endividando o município, e para você investir, então vai chegar no próximo mandato, por exemplo, o prefeito que assumir, ele vai precisar pegar mais 300, 400 para pagar, porque se você tem que pagar mais de 100 milhões no ano, e esse é um cálculo que está aí, está no sistema, você vai ter que, o prefeito vai dizer, olha, agora eu vou ter que pegar 400 milhões para pagar o que eu tenho de dívida e juros, e aí não vira uma bola de neve isso? Isso não pode trazer algum comprometimento para as futuras administrações? Com toda certeza, nós encaminhamos a proposta à época para contratar mais esse financiamento, porque nós tínhamos tranquilidade para fazer essa operação. Prova disso é a demonstração dos números aqui, né? Nós, quando olhamos aqui os resultados finais, a capacidade de endividamento do município ela está muito aquém daquilo que está contratado. Então, nós entendemos que não existe essa possibilidade de administrações futuras terem problemas de pagar o que foi contratado e contratar, inclusive, até mais, se for necessário, para investir. Quando a gente olha para a arrecadação própria do município, ela demonstra claramente que o que ela arrecada, basicamente, ela cobre as despesas de custeios, que não são poucas, né? E sobraria muito pouco para fazer investimento a curto prazo. Por isso, a opção das operações de crédito. Então, nós entendemos que o município está muito tranquilo com relação a isso. Não há comprometimento para as administrações futuras. Só para registrar que esse acho que se for fazer historicamente, é o momento que o município mais pegou dinheiro emprestado e que vai ter aí no futuro próximo um pagamento nunca antes visto nessa cidade. Bom, aqui em relação ao Fundeb, só para me esclareceu também bastante aí em relação ao capitão Jean Charles, que colocou, nesse último quadrimestre houve realmente um superávit aí de 15 milhões. Né? E neste ano, como os dados não estão aqui, o total arrecadado no ano, vocês teriam do Fundeb, o total arrecadado no ano de 2022 e quanto é que foi pago de salários no ano de 2022? Eu não tenho precisamente esses números, mas assim, o arrecadado, salvo me engano, ficou ali na casa de 255 milhões, a arrecadação do Fundeb, a receita.
desse valor, mais de 90% foi pago dentro do ano. A gente passou com uma parcela diferida, né, que o tribunal chama, né, que é aquela parcela que você não gastou, porque o Fundeb você tem obrigação de gastar dentro do ano. Mas você pode passar até com 10% do valor recebido, você pode gastar no primeiro quadrimestre do exercício seguinte. Então, nós passamos com menos de 10%, né, o que deu ali em torno, acho que de uns 12 milhões para ser gasto agora no primeiro quadrimestre. Então, a receita ficou em torno de 255 milhões e mais de 90% dela foi gasto dentro do ano, onde quase que 100% é pagamento de salário e encargos. Só para... Eu não sei se vocês têm condição de nos mandar esses valores depois, só para... Sim, sem problema. Por favor, se puder mandar para o meu gabinete. Sem problema, mandamos. Só para a gente checar. Assim, checar, entender, né? Sim, claro. Porque esse debate está acontecendo na casa, acho que é importante a gente ter informações, quanto mais informação, melhor, até para poder... fazer um debate qualificado. Mas só para deixar claro também, vereador, nós encaminhamos sem problema algum, mas todas essas informações elas estão disponíveis no portal Transparência. Tá ok, era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro Roberto. Bom, eu acho que alguém quer falar aí mais alguma coisa, uma assessoria? Ok. Secretário Martinho Ravazzi, obrigado pela sempre presença. Acho que nesses mais 2 anos aí encontraremos várias vezes e sempre sendo bem solícito e tirando bem as dúvidas nossas. Quero agradecer também ao Leandro Morgado e toda a sua equipe aqui, tá, secretário? A equipe também do planejamento, a presença de todos os vereadores. E quero agradecer aqui também à TV Câmara por sempre transmitir essa tão importante audiência pública. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa presente audiência pública. Muito obrigado.